Olá, tudo bem com você? Dessa vez eu estou aqui para apresentar alguns textos da Bíblia que é usado muito pelos adventistas do sétimo dia para argumentar de que nesses textos existe a Trindade, né? E por aí muitas pessoas estão sendo enganadas com esses argumentos através desses textos que não têm base na Bíblia, né? Na verdade, o texto não aponta uma coisa e eles diz outra. O texto aponta uma coisa e eles diz outra. Então nós estamos aqui para isso, né? Você pega a sua Bíblia lá e vamos conferir conosco. Aliás, eu desde já digo que eu não estou aqui com o fim de criticar ninguém. Pelo contrário, estou aqui para diverti-los. E antes, eu quero passar aqui um texto bíblico, onde vai diretamente à igreja de Laodiceia, que é considerada a igreja adventista do sétimo dia. E veja só o que o centro, o ponto principal, a principal personagem direciona para esta igreja, e veja o que Jesus diz para essa igreja. Qual é a repreensão desta igreja? No versículo 14 nós estamos vendo um anjo da igreja em Laodiceia, né? Escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é representado como Jesus Cristo, é Jesus, o anjo da igreja em Laodiceia. Jesus apresenta este anjo dando as seguintes instruções. Ou seja, é como se Jesus falasse assim: olha, esta é a repreensão direcionada a esta igreja. E aí no versículo 15, ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, e vomitar-te-ei da minha boca. Nem és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E no versículo 17, por sua vez, né, a igreja, os membros, inclusive alguém de lá falou assim para mim que eles não tinham necessidade de instruções nenhuma, que eles já sabiam de tudo. No versículo 17 diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, diz Jesus, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nu da justiça de Cristo, cego espiritualmente. E aí Jesus aconselha, no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas o que está acontecendo ao redor, a fim de que veja o que está acontecendo
dentro deste corpo religioso. E aí Jesus, no versículo 20, ele diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando alguém chega batendo na porta, é porque esse alguém está para o lado de fora. Mas aqui Jesus, ele, embora ele está para o lado de fora deste corpo religioso, mas ele está batendo ainda. Se tiver alguém aí sincero e ouvir a minha voz, eu vou entrar em sua casa, eu vou entrar na sua vida, e aí vai resolver esse problema da nudez, esse problema da cegueira também espiritual. Jesus é aquele que liberta, né? Por isso, neste momento eu convido você a pegar sua Bíblia, estudar conosco, né? E vamos averiguar alguns textos usados pelos adventistas do sétimo dia. Texto esse que, para dar uma ênfase à Trindade, né? Uma ênfase a três deuses. A Igreja Adventista ela foi fundada em 1863, oficialmente como igreja, né, adventista, e aí passou um tempo, né, ela era monoteísta, ela tinha uma crença de um único Deus, né, um único Deus, era monoteísta, cria num único Deus, mas não demorou muito, em 1888, a irmã White já viu algumas coisas que não estavam compatíveis, e quando foi em 1931, a irmã White morreu em 1915, em 1931, pela primeira vez, foi inserido no yearbook, no livro da igreja, no manual da igreja, pela primeira vez, a doutrina da Trindade. E de lá para cá, vem ensinando tudo e todos, e aí essa doutrina está aí. Doutrina essa que não existia no início, né? Doutrina essa que, conquistada pelos os pioneiros, passaram noites e noites estudando, orando, e aí após isso, foi filtrada a doutrina da Trindade. Aí onde Cristo disse, né? Compra colírio para que vejas, né? E vestes brancas para vestir a nudezes, ou seja, veste da justiça de Cristo. A justiça de Cristo não existe lá. E aí eles estão fazendo de tudo para sustentar esta doutrina essa que é de Babilônia, é da igreja mãe, é uma doutrina fortíssima da igreja mãe, a igreja católica, onde lá diz a Santíssima Trindade. É aquela mesma igreja que mudou o sábado para o domingo, e ela está embebedando a todos, né, todos que habitam na terra com o vinho da sua prostituição. Inclusive a igreja adventista foi embebedada assim, biblicamente falando, ela foi embebedada com o vinho de Babilônia. Bom, o primeiro texto aqui que nós iremos analisar, da forma que eles acreditam, e daí eu já automaticamente eu vou falar da forma que a Bíblia diz, né, é João capítulo 14, versículo 16. João 14, versículo 16. Abra a sua Bíblia lá comigo, confira comigo, com espírito de oração, né? E veremos lá o que diz isso aqui. João capítulo 14. Eu estou aqui procurando na minha Bíblia, já encontrei aqui. Você também está examinando aí, hein?
O versículo é o 16. E aqui diz assim, o texto usado por eles. No versículo 16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Este é o texto usado por eles. Então, quando Jesus aqui diz que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, eles diz que ali entra outro personagem. Ali entra outro personagem que não tem nada a ver, né? Ali eles dizem que entra o terceiro personagem que não tem nada a ver. Esse outro Consolador não é outra pessoa, não é outra personagem, não é uma terceira pessoa da Trindade, como eles dizem, ou divindade, como eles dizem lá, não sei. Não existe isso, né? Eu vou falar o que significa isso aqui. Quem é esse outro Consolador? Esse outro Consolador, aqui diz o seguinte, logo ainda no versículo 17, a Bíblia é tão maravilhosa de compreendermos, porque ela não deixa margem, né, de dúvidas. No versículo 17 diz o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Só neste verso já dá para compreender o versículo 16, entende? No versículo 17, lá diz assim: o Espírito da verdade. Nesse mesmo capítulo 14, no versículo 6, lá é dito assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entende? Então aqui o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê nem o conhece. E aí Jesus aponta para os discípulos e diz: mas vós conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco. Queridos, você que é sincero à palavra de Deus, quem habitava com os discípulos lá naquela época? Jesus. Então está explicado o versículo 16, está explicado. Este outro Consolador é Jesus. Sabe por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. No futuro, Jesus habitava com os discípulos, né, em pessoas. Só que chegaria um momento que Jesus subia para o Pai. E Jesus subindo para o Pai, olha só o que acontece. Paulo diz em Gálatas 4, versículo 6, Paulo diz assim: porque vós sois filhos, enviou Deus o Espírito do seu Filho ao vosso coração. Entende? Este outro Consolador é o Espírito de Cristo, embora ele esteja lá junto com o Pai, em pessoa, mas o Espírito de Cristo é enviado ao coração daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Compreende? Não se trata de uma terceira pessoa, como os adventistas dizem. Não se trata disso. E no versículo 18 deixa mais claro as coisas, aí do capítulo 14 de João. Não vos deixarei órfão, Jesus dizendo: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para vós outros. Jesus não estava falando da sua segunda vinda. Sabe por quê? Porque no versículo 19 diz assim: ainda por um pouco, olha, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Entende? O mundo não me verá mais. Ele não estava falando da segunda vinda, porque ele diz lá em Apocalipse que quando ele vier, todo olho o verá.
Aqui não estava falando da segunda vinda, estava falando da vinda de Jesus em espírito. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também viverás. Entendeu? E este é o sentido da palavra. Este é o verdadeiro sentido da palavra. E outra coisa, lá diz assim: rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Olha só, em 2 Coríntios, capítulo 1, quem é este Consolador? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo é o 5. No versículo 5 de 2 Coríntios diz assim, capítulo 1: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de quem? De Cristo. A nossa consolação transborda por meio de Cristo. É Cristo que é o nosso Consolador. Então, meu querido, minha amiga, meu amigo, se os adventistas falar para você que este Consolador é uma terceira pessoa da Trindade, você diz que não. A Bíblia não diz isso. Tá? No ponto de vista deles, eles estão cegos, como diz a Bíblia, né? Jesus diz: compra colírio para que vejas. Então, este outro Consolador é o Espírito de Cristo. Aquele mesmo Espírito que Cristo soprou nos discípulos em João capítulo 20, o versículo 20 e 21. Jesus, olhando para os discípulos, disse assim: paz seja convosco. E olhando para eles, soprando para eles, e disse: recebei o Espírito Santo. Entende? É exatamente isso, não tem nada a ver com a terceira pessoa. E outro texto usado muito por eles para tentar amedrontar as pessoas, sabe qual é? Capítulo 12 de Mateus. Abre a sua Bíblia no capítulo 12 de Mateus. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. O versículo é o 31. Versículo 31. O texto usado é esse aqui: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não serão perdoadas. Então, eles usam esse texto para dizer: olha, está pecando contra o Espírito Santo, está blasfemando contra o Espírito Santo. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu creio, quando eu acredito, quando eu, embora a Bíblia não diz, eu acredito que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma terceira pessoa da Trindade. Aí sim, aí é pecar contra o Espírito Santo. Entendeu? Ou seja, nesse texto aqui, Jesus estava expulsando demônios. Nesse texto aqui, Jesus estava curando. E quem aparece lá? Os fariseus. Os fariseus aparecem lá e os fariseus dizem que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul, ou seja, estava retribuindo o poder de Deus ao poder de Satanás. Eles não eram inocentes. Sabe por quê? Porque em João capítulo 3,
Olha só, quem fazia parte dos fariseus, quem fazia parte do sinédrio, sabia disso, que Jesus não estava fazendo aquilo pelo poder de Satanás, mas ela era pelo poder de Deus. Mas, embora sabendo, eles contribuíam aquilo ao poder de Satanás. Olha só, no versículo 2 de João 3: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. Quem foi esse? Nicodemos, que fazia parte dos fariseus. Nicodemos fazia parte do sinédrio. Então Nicodemos diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ué, Nicodemos aqui fala no plural, ele diz sabemos. Não só Nicodemos sabia, como também todo o povo do sinédrio, ou seja, todo judeu sabia que ele era mestre vindo da parte de Deus e que os milagres realizados por Jesus era por intermédio de Deus. Já que eles sabiam, e por que eles retribuiu aquele poder de Jesus, aqueles milagres de Jesus ao poder de Satanás? O pecar contra o Espírito Santo é exatamente isso, é saber de uma coisa e por agradar pastor, por agradar homem, por agradar os irmãos da igreja, falar ao contrário. Vocês sabem de que eu estou falando, vocês sabem que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade, né? No entanto, vocês estão atribuindo isso como se fosse. Aí sim é pecar contra o Espírito Santo. E amedronta as pessoas, amedronta os membros da igreja, dizendo que se estudar este assunto vai pecar contra o Espírito Santo. Toma cuidado vocês, viu? Toma cuidado. Não é exatamente isso aí. Fala a verdade. O que está escrito aqui. Tem que falar a verdade. Pecar contra o Espírito Santo é quando eu sei que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade e eu estou pregando em favor disso aí. Ou seja, está contribuindo para o avanço da mensagem diabólica, que isso, a terceira pessoa da Trindade não existe, ok? Aí é pecar contra o Espírito Santo. Outro texto também usado por eles, né, é um texto de Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Veja só o que eles usam para atribuir de que realmente ali é uma terceira pessoa da Trindade ou divindade, seja lá o que eles quiserem falar, né? Capítulo 8 de Romanos, o versículo é o 26. O versículo 26. Então diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse é um texto-chave que eles usam para enganar as pessoas e dizer aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque aqui ele geme, porque aqui ele ora, porque aqui ele intercede, entendeu? Mas de quem são essas características aqui? Quem merece o título de intercessor? Quem merece o título de advogado, de acordo à Bíblia? Quem é? É Jesus. E daí no versículo 34 está a resposta.
Olha só quem intercede por nós. Quem os condenará? Aqui agora derrubando a teoria deles, de que aqui não tem uma terceira pessoa. Tá? Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tá? Versículo 26 está dizendo que o Espírito, semelhantemente, ele intercede, ele geme, né? Agora, no versículo 34, diz quem é esse aí, que é Jesus. Foi Jesus que gemeu por nós, foi Jesus que gemeu por mim, entende? Foi Jesus que sofreu. Então, ele que merece o título de intercessor, ok? Não se trata de uma terceira pessoa ali, não se trata. Outro verso também usado, deixa eu dizer aqui, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, também é usado por eles. Para, nesse verso ele torce esse versículo. Ali diz o seguinte, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim segue-se o verso. Mas o importante é que Deus disse, façamos o homem. Quando Deus disse isso, ele falou para quantas pessoas que ali estavam? Os adventistas dizem que ali tinha 3 pessoas. Eu já ouvi eles falar isso, né? Mas aqui ele fala no plural realmente, mas daí em João capítulo 1 dá a resposta. Evangelho de João capítulo 1 dá a resposta. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? Você também deve estar também examinando conosco. Façamos o homem a nossa imagem. Lá estava quem? De acordo com a palavra, lá estava Deus e também seu Filho, porque Jesus participou da criação. Diz lá no livro de Provérbios, capítulo 8, os versos de 22 em diante. Jesus participou da criação. Jesus foi o arquiteto de Deus. E aqui no versículo 2 do capítulo 1 de João, diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Se tivesse mais além de Jesus, falava eles estavam no princípio com Deus, mas falou ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Então quando se fala Deus, lá no início em Gênesis 1 verso 26, façamos o homem a nossa imagem, lá estava o Pai e o Filho. Não tinha uma trindade lá, não tinha 3 pessoas lá, viu? Não existe isso. E mais outro verso só, outro verso, capítulo 28 de Mateus, no versículo 19, é muito usado também por eles para dar uma ênfase à trindade, mas Deus é tão maravilhoso que a Bíblia não deixa margem de dúvidas. Mateus capítulo 28,
Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, né? Você também deverá abrir a sua palavra de Deus. Versículo 19, 28, 19. Logo no versículo 18 diz o seguinte: Jesus aproximou-se e falou-lhes os discípulos, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. E aí não faria sentido ele, no versículo 19, dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É outro verso usado muito por eles para dar uma ênfase a esta doutrina espúria da Bíblia, essa doutrina pagã, essa doutrina da igreja mãe, né? Onde a verdade chega, a mentira cai por terra. E aqui nós estamos em Mateus capítulo 28, versículo 19. Primeiramente, nós vamos eu quero só botar aqui mostrar uns textos para você, que aliás eu não vou mostrar, mas você, se quiser procurar, procura. Nós temos os 4 evangelistas na Bíblia. Esses 4 são Mateus, são Marcos, e Lucas e João, os 4 evangelistas. E nenhum desses outros 3 está esse mesmo texto aqui. Porque o correto é que todos os 4 falassem a mesma coisa. Se você procura em Marcos, se você procura em Lucas, se você procura em João, esse texto aqui não está. Essa ordem batizando em nome de 3 pessoas não está. Entende isso? Bom, mas tem outra coisa que eu quero te mostrar. E Mateus, ele foi um dos que estava lá em Atos capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, nós lá estamos findando. São muitos aqui, mas para este vídeo aqui, só este aqui já basta. Atos capítulo 1. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? E seria muito bom você também estar estudando a Bíblia comigo. Capítulo 1 de Atos. Lá nós temos uma maravilhosa certeza lá de que Mateus não contradiz os outros apóstolos, discípulos, enfim. Eu quero abordar para você aqui as últimas palavras de Jesus antes de subir para o céu. Em Atos capítulo 1, versículo 8, lá diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus falou ele. Ou seja, nesse episódio Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado. Jesus passou 40 dias ainda na terra. E no versículo 9 diz: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Foi as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus. E Jesus subiu em direção ao Pai. Bom, imagina, né? Estava fresquinho as últimas instruções de Jesus. E quando isso acontece, no versículo 12, Jesus diz o seguinte: então
eles voltaram para Jerusalém, os discípulos voltaram para Jerusalém, e no versículo 13 diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, é muito importante você prestar atenção nisso, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, não esqueça que Mateus está aqui neste meio, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. A Bíblia diz em verso 14 que todos estavam perseverantes, unânimes em oração. Eles estavam lá, esperando o refrigério, esperando o Espírito Santo, o Pentecostes. Tudo bem. Cerca de 120 pessoas estavam lá. Diz o versículo 15. O versículo 15 diz isso. Dentre eles estava, eu quero citar dois que estavam lá, Mateus e Pedro. Mateus e Pedro. Tudo bem, quando acontece o Pentecostes, que não demorou muito, a primeira coisa que Pedro, que recebeu as instruções de Jesus, faz, sabe qual é? No capítulo 2 de Atos, no versículo 38. Capítulo 2, no versículo 38. No versículo 38 diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A ordem não foi batizar em nome de 3 pessoas? Claro que não. Claro que não. Jesus aqui deixou claríssimo, aqui estava fresquinho as instruções de Jesus, né? Batizar em nome do Senhor Jesus. E assim por diante. Você vai ver aqui mais de 12 passagens falando de batizar em nome de Jesus. E olha só que Mateus também estava lá e recebeu essas instruções. Mateus ajudou a batizar mais de 3.000 pessoas ali em nome de Jesus. E não faria sentido Mateus pronunciar o batismo em nome da Trindade, entende? Isso não é uma mera coincidência? Já parou para pensar isso? Pois é, só existe este verso na Bíblia, este verso. Em compensação tem 12 ou mais textos falando do batismo em nome de Jesus. Agora, se você colocar este verso de Mateus 28, 19 na balança e mais de 12 versos, 12 textos falando de batizar em nome de Jesus do outro lado, qual que pesa mais? O que é que você acha? Pois é, amigo, abre os olhos, como Jesus diz, compra colírio para que vejas, tá? E que Deus esteja tocando em você, nos sinceros, né? Se você tem um coração morno, para submeter os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele está de braços abertos te esperando, ok? Que Deus abençoe e em nome